Fala pessoal, conforme prometido, estou aqui para falar sobre os mestres dos filmes de terror, já que amanhã é Halloween. Postei um vídeo ontem falando sobre os subgêneros dos filmes de terror e hoje a gente vai falar um pouquinho dos mestres, né, dos cineastas e autores também que revolucionaram aí o cinema de horror. E vou começar, que eu acho que esse é o grande mestre, na verdade, o autor, que é ninguém, nada mais, nada menos que Stephen King. Exatamente, Stephen King. Ele é autor aí, mais de 200 obras dele aí já foi ao cinema, continua indo ao cinema, não para de... É um cara que nunca parou de fazer coisas. Lógico que tem muitos filmes, ele tem muitos filmes bons, porque ele é autor, né? Então tem gente que pega as obras dele e faz uma porcaria, né? E tem gente que não, que pega as obras e consegue fazer uma coisa muito boa. E também tem obras dele mesmo que são ok, né? Não é aquele negócio. Mas o cara, quando ele faz coisa boa, ele faz coisa boa. Certo? Então, o que vocês puderem pegar dele? Vamos começar com o primeiro dele. Carrie, a Estranha, tá? Ele não acreditava muito nele quando ele escreveu esse livro. Ele jogou o roteiro fora. A mulher dele pegou o roteiro e foi levou nos estúdios. O pessoal adorou e aí ele começou a carreira dele com Carrie, a Estranha, filme dirigido por Brian De Palma. Vocês vão perceber que eu vou falar aqui sobre outros mestres do terror e as obras do Stephen King vão aparecer de novo. Por quê? Porque ele é um autor, então aqui eu estou apresentando só as obras dele, tá? A Hora do Vampiro, Silent Slot, essa foi a obra que foi mais reproduzida dele no cinema. Então até hoje, esse ano, o ano que vem vai ser lançado mais um filme do Silent Slot, da Hora do Vampiro. Eles sempre vão mudando de título, tá? Recentemente teve uma série com o Andrew Brody chamado Chapelwaite, que é baseado na obra do Stephen King também, tá? Este é do Tobe Hooper, a direção. A Hora do Lobisomem, ou Bala de Prata. O Stephen King é muito bom que ele dentro do terror, ele faz sobre tudo. Então ele já fez sobre vampiros, sobre lobisomem, sobre casas assombradas, A Hora da Zona Morta, Colheita Maldita, O Cemitério Maldito. Tem muita coisa boa dele. Os dois Creepshows, tá? Esse aqui é com a direção do George Romero, que é bem legal. É o clássico, O Iluminado. Christine, o Carro Assassino, com a direção do John Carpenter. Bem legal. O Louco Obsessão, né? O filme aí que despontou a Kathy Bates, que ela ganhou o Oscar por esse filme maravilhoso. Fizeram uma série também depois. The Stand, Dança da Morte. A Metade Negra. Trocas Macabras. Esse livro é maravilhoso. E que foi lançado aí nos cinemas. Teve o clássico, né, dele, dos anos 80 e pouco, que é o It. Aí a refilmagem, teve o It, né, dividido em duas partes. E também, uma coisa curiosa, o Stephen King, ele também fez dramas maravilhosos. Nem só de terror vive o homem. Pois é, ele fez 2 dramas que, puta que pariu, vocês... Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Os dois, por sinal, eles se passam na prisão. E são maravilhosos, são filmes maravilhosos. Realmente, Stephen King, ele não faz coisa, né? Não faz feio, não costuma fazer coisa feia. Com licença, eu vou tomar meu Guaraná, porque, né? Sábado é dia da gente tomar Guaraná. Vou molhar um pouco a garganta, já que eu tô falando pra cacete. Outro mestre
Vocês podem, esses mestres do gênero que eu estou apresentando, vocês vão encontrar muita coisa boa, mas também coisas, né, não tão boas assim. Então eu estou indicando as boas, tá? Porque, né, é impossível, é que nem time de futebol. O time pode ser, a seleção pode ser maravilhosa, mas nem sempre se ganha o jogo. Então eu vou indicar aqui os melhores, beleza? Anotem esse nome, Wes Craven. Wes Craven. Ele começou a sua carreira no começo dos anos 70. Entre os anos 60, pro finalzinho dos anos 60 para os anos 70, os filmes, né, Hollywood começou a uma fase por conta da guerra do Vietnã. Os filmes eles começaram a ser mais pessimistas. Vieram uma onda de filmes pessimistas. E o Wes Craven, no gênero de horror, ele pegou bem pesado nessa questão. A Última Casa à Esquerda, fizeram até uma refilmagem depois, mas A Última Casa à Esquerda é bem pesado, não é brincadeira não. Depois ele lançou os dois Quadrilha de Sádicos, que eu já falei sobre esses filmes, tá? Dá uma olhada aqui no Cidadão. Quadrilha de Sádicos também, bem... Teve uma refilmagem também, que foi as duas. Filme bem pesadão. E o clássico dele, o grande clássico dele, A Hora do Pesadelo. Pois é, ele é o criador do Fred Krueger. Criador. Então, ele fez muita coisa... Ele foi muito... Ainda é, né? Significante aí pro cinema. Ele fez dois razoáveis que eu gosto, tá? Que é A Criatura Atrás das Paredes e o Shocker, 100 mil volts de terror. Esses são filmes dele que são mais razoáveis. E ele deu um boom também nos anos 90. Que os anos 90, nos anos 2000. Que o cinema do slasher, do Sexta-feira 13, da Hora do Pesadelo, eles começaram a ficar em baixa. Aí o Wes Craven, né, criador do Fred Krueger, ele lança os filmes do Pânico. Exatamente, ele é o criador do Pânico. Então o criador do Pânico, né, daquela máscara e tal, não sei o que, ele é o pai do Fred Krueger também. Então você vê, então, cara, você vai encontrar filmes ruins dele? Vai, mas você fala, puta, tem que dar o crédito pro cara que criou o Pânico e A Hora do Pesadelo, pelo menos, né? Vamos lá. Outro que, puta, esse cara aqui, eu realmente sou fã de carteirinha e apaixonadíssimo pelos filmes dele. Apaixonadíssimo, que é o John Carpenter. Principalmente, vocês vão encontrar filmes dele na Netflix também, tá? E tem outras plataformas. Procurem. Principalmente os filmes onde ele faz a trilha sonora, que são os melhores filmes dele. Os filmes dele têm bastante suspense e são filmes aonde parece que sempre vai acontecer alguma coisa. Fica num suspense eminente, assim, que alguma coisa vai acontecer. Ele lançou o clássico, né? A obra dele, o clássico do slasher, Halloween, que até hoje, né? A Bruma Assassina também é dele. Príncipe das Trevas. Esse aqui também é um clássico dele. Você pega a lista dos... Pode procurar em qualquer lista da internet dos melhores filmes de terror. Vai estar esse aqui, ó. O Enigma do Outro Mundo, com o Kurt Russell. Um dos primeiros filmes... Aliás, o Kurt Russell trabalhou em praticamente quase todos os filmes do John Carpenter. Você vai estar... Teve The Thing, A Coisa, né? Aqui foi lançado com o título de O Enigma do Outro Mundo. Teve uma refilmagem depois, nos anos 2000 e pouco, mas não é tão legal. Assistam, procurem e assistam esse clássico. Obra-prima do gênero de horror. O Enigma do Outro Mundo. Mais um gole de Guaraná, porque sábado é dia de
E o John Carpenter também, ele fez... mais dois terror dele, são legais. O Vampiros e Na Beira da Loucura. A trilha sonora dele também. Ele compôs... as trilhas são maravilhosas. Eles Vivem tem na Netflix. Cara, é um filme muito legal. Ele tá mais pra uma aventura / ficção. É um filme muito legal, muito legal. E ele fez também algumas aventuras que ficaram famosas aí nos anos 80, com Kurt Russell também. Os Aventureiros do Bairro Proibido e Fuga de Nova York. Clássicos que passavam direto na televisão. Esses daqui não são terror, tá? Mas não tem como falar de John Carpenter e não mencionar esses dois filmes. Beleza? Então vamos lá para o outro grande cineasta. Sam Raimi. O Sam Raimi, né, o último grande filme dele aí é da trilogia, a primeira trilogia do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, a responsabilidade dele. Mas o filme, né, onde lançou ele mais famoso, este aqui, A Morte do Demônio, Evil Dead. Esse filme aqui é muito bom, outro clássico do gênero, tá? Foi uma trilogia, Uma Noite Alucinante. O primeiro era bem pesadão, depois ele começou, a partir do segundo, ele começou a inserir doses de humor no filme, que ficou legal. E o 3, Uma Noite Alucinante 3. Outro grande clássico dele, isso já para os anos 2000, Arraste-me para o Inferno. Também bem bacana, bem bacana. Outro cara que eu amo é o David Cronenberg, exatamente, que é do Body Horror, que eu comentei aí no outro vídeo. Que os filmes dele sempre é o corpo em transformação, sempre o corpo em mutação. Uma coisa curiosa que eu descobri recentemente do David Cronenberg, a mãe dele morreu de câncer. E ele acompanhou todo o processo da transformação do corpo da mãe, né? E isso marcou muito ele. Então, ele pegou, né, esse trauma aí dele e inseriu, né, como uma metáfora nos filmes dele, tá? Porque dá pra gente entender um pouco da história do artista, dá pra entender, né, o que levou ele a fazer esses filmes. Então, grande clássico dele, né, A Mosca, que é baseado num clássico chamado A Mosca da Cabeça Branca. Então ele fez A Mosca, Scanners, Sua Mente Pode Destruir, Os Filhos do Medo, Videodrome, tá? Todos esses filmes dele, a maioria dos filmes dele tem essa coisa do corpo aí em mutação, em transformação, tá? Outro, deixa eu pegar aqui, grande mestre, é o pai dos zumbis. Pois é, você aí que... eu amo Walking Dead, mas assim... Agradeçam Walking Dead. Agradeçam por George Romero, porque ele foi o pai do gore, o pai do splatter também, com A Noite dos Mortos Vivos, esse grande clássico aí de 1968. Ele fez a trilogia que é A Noite dos Mortos Vivos, A Madrugada dos Mortos, aqui eles traduziram como Despertar, mas é A Madrugada dos Mortos, teve a refilmagem, e O Dia dos Mortos, a noite, a madrugada e o dia, entendeu? Sacou? Então ele é o pai do splatter, do gore, que é os filmes de víscera, né? Que é dos mortos-vivos. Ele é o pai dos mortos-vivos, né? Interessante, né? O pai dos mortos-vivos. E outro cara que eu sou fã também, que é Tobe Hooper. Tobe Hooper, ele fez O Massacre da Serra Elétrica. Filme bem pesadão também. Bem pesadão. Ele teve uma continuação que eu amo, que é cheio de humor.
Eles até, eu gosto muito dessa história do Massacre da Serra Elétrica 2, que prestem atenção, esse aqui é o filme clássico, Clube dos Cinco, que foi lançado aí nos anos 80, então ele teve boom aí no Clube dos Cinco, e o Tobe Hooper quis fazer o massacre ele fez o Massacre da Serra Elétrica 2, e a capa do Massacre da Serra Elétrica 2 é esta aqui. Ele quis zoar com o filme O Clube dos Cinco, tá? Então vocês podem reparar aí que as capas elas são bem iguais, que o cara quis dar uma zoadinha aí no Clube dos Cinco. Eu amo essa capa, inclusive esse filme também. Outro filme que ele fez, The Funhouse, conhecido com um título aqui maravilhoso de Pague para Entrar e Reze para Sair. Vocês devem se lembrar aí, o pessoal pelo menos da minha idade, da minha geração, Pague para Entrar, Reze para Sair. Grande clássico que passava direto aí nos anos 80. E também é o pai do Poltergeist. Embora aí tenha o dedo do Spielberg, né? Mas o Tobe Hooper dirigiu aí o Poltergeist. Ele fez algumas bombinhas aí depois, tá? Os filmes finais dele não são legais. Mas eu tenho que dar, né? A gente tem que dar o crédito que o cara fez isso, né? Então não dá pra gente exigir também que o artista seja toda hora bom. E eu vou, por final, vou finalizar aqui, citando para vocês procurarem também eu podia falar, tem muita gente para falar. Joe Dante, Brian De Palma, o próprio Hitchcock, tem muita gente, eu peguei só alguns. Nós temos aqui o José Mujica, nosso Zé do Caixão, com filmes maravilhosos também, então tem muita gente. Procurem esses também, tá? Eu vou deixar uma lista aqui de diretores. Além desses, eu deixo uma lista de diretores, porque vão falar, você não falou do Zé do Caixão, não sei o que, então eu vou deixar uma lista aqui para vocês, tá? Mas eu queria falar também de 3 caras do cinema italiano, exatamente, que são clássicos. O Dario Argento, Prelúdio para Matar, e o clássico dele, que eu não tenho aqui, eu preciso desse clássico, que é o Suspiria. Teve uma refilmagem aí, pouco tempo, esse filme é muito bom, os filmes dele são bem gráficos, assim, tem muita cor. Lúcio Fulci, Zumbi, tá? E o Lamberto Bava, os dois Demons, clássicos aí dos anos 80 também. Beleza, pessoal? É isto. Aos poucos eu vou postando mais vídeos, mas para o Halloween vocês têm muita coisa. Então espero que aproveitem bem o Halloween e olhem para o canto à noite. Beleza? É isso. Falou, até mais.